Olá, pessoal. Voltei com a parte 2 da nossa aula de resinas compostas, a composição e a classificação. Então, retomando o que a gente comentou na parte um em relação à composição e à introdução desse material. Então, a resina composta, ela é, como o próprio nome já diz, uma composição de matriz orgânica, matriz inorgânica e um agente de união, que normalmente a gente utiliza o silano. E aí a gente comentou também em relação à classificação quanto ao tamanho das partículas. Então vocês viram que ao longo do tempo e do desenvolvimento dos materiais, a gente teve diferentes tamanhos de partículas, diferentes misturas de partículas para que a gente tentasse chegar no material com uma boa resistência mecânica e um bom polimento que permitisse restaurações universais, tanto para dente posterior quanto para dente anterior, justamente para que a gente conseguisse atingir o princípio que eu comentei no primeiro slide em relação à função e à estética desse material. Na parte 2 da nossa aula, eu vou comentar agora um pouco sobre a classificação quanto à fotoativação, quanto à maneira de ativar esse material, quanto à classificação óptica desse material e comentar também sobre as resinas de efeito e as resinas unicromáticas, além de comentar um pouco em relação à escolha de cor das resinas compostas que vocês vão utilizar muito no dia a dia clínico de vocês. Bom, a classificação quanto ao modo de ativação, a gente vai ter três classificações. A gente vai ter as resinas fotoativadas, ativação química e de ativação dual. As resinas de fotoativação, elas vão ter aquela reação de monômeros se transformando em polímeros através da luz. Então, o fotoiniciador, a canforoquinona, o TPO, a Ivosserin, a tecnologia APS, enfim, elas precisam de um estimulante. E esse estimulante nas resinas de fotoativação é através da luz visível. Então, o fotoativador que a gente tem, ele vai excitar as moléculas, as partículas dos fotoiniciadores, iniciando então o processo de reação dentro da resina, fazendo com que então todo o material orgânico que a gente tenha se una mais às partículas de carga e se transforme então nos polímeros ou na resina polimerizada que a gente tem. Essa ativação ela pode ser química ou autopolimerizável também, que é onde a gente vai ter os monômeros se transformando em polímero através da mistura de dois componentes. Então a gente vai ter normalmente a pasta base e a pasta catalisadora, a pasta A, a pasta B, enfim, dependendo da marca comercial, ou até mesmo através de um automix, que é a mistura na bisnaga mesmo, através de uma ponta misturadora que já faz essa união e a mistura correta da proporção desse material, mas basicamente ela vai seguir o princípio de que quando a pasta catalisadora, que seria, entre aspas, o fotoativador que a gente tem, ele vai começar a iniciar essa reação de presa. Então ele é um material que ele tem um tempo de trabalho um pouco menor, até porque na verdade quando você mistura ele, a reação ela acaba ocorrendo muito rápida. Diferente das fotoativadas que a gente tem um tempo de trabalho mais demorado. Então, por exemplo, para uma restauração de classe 1, se você for usar uma resina autopolimerizável que não é uma restauração tão extensa ou tão estética, a gente consegue usar porque ela tem um tempo de trabalho razoável. Mas, por exemplo, para um dente que a gente vai esculpir, que a gente tem algumas propriedades para devolver desse dente, a gente não consegue trabalhar tanto com esse material. Mas elas estão disponíveis no mercado e elas têm algumas indicações específicas e que realmente elas conseguem atender. Porque, por exemplo, um paciente que a gente não consegue levar o fotoativador na cavidade, ele tem alguma limitação de abertura bucal ou alguma outra condição que não permita com que a gente fotoative esse material, as resinas autopolimerizáveis elas vão fazer o papel delas ali sem que a gente precise interferir através da luz. A gente vai ter as resinas então de dupla ativação. Elas vão unir esses dois princípios que eu acabei de falar para vocês em um único material. Então a gente pode utilizar elas de maneira que elas se polimerizem automaticamente, mas a gente pode também acelerar um pouquinho esse processo ou iniciar esse processo com uma fotoativação. Então,
A gente normalmente utiliza esse material e faz uma fotoativação que ela acaba sendo um pouco mais superficial, mas que para a gente já atende a necessidade do material, e aí o restante dessa presa final da resina composta, ela vai acontecendo ao longo do tempo pré-estabelecido desse material. Mas ele permite com que a gente faça a escultura, que a gente trabalhe esse material, e ele tem um tempo de trabalho um pouquinho maior do que as resinas químicas, justamente porque a fotoativação acelera esse processo. Então ele é um processo um pouco mais lento do que as outras e permite um tempo de trabalho um pouco maior também. Aí a gente vai ter a classificação também quanto ao modo de inserção das resinas, e esse modo de inserção, eles basicamente são dois que a gente vai ter. A gente vai ter as resinas pela técnica incremental e pela técnica bulk fill, que também divide esse material, então, de acordo com a sua indicação. A técnica incremental é a que a gente mais utiliza no dia a dia clínico, que é justamente uma construção por camada dessa restauração. Então a gente vai fazer uma inserção de incrementos de até 2 milímetros, e é uma técnica que a gente utiliza para evitar um fator muito importante e que os materiais resinosos têm, que é justamente o fator C, ou o fator de contração de polimerização. Esse fator ele acontece quando a gente tem esse material unido a muitas paredes. E aí, o ideal é que a gente utilize ele de uma maneira que evite o máximo de contato possível do material. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha de basicamente como que funciona essa contração de polimerização. Quando a gente coloca o material na cavidade e condensa ele a ponto de ele aderir a uma das superfícies do dente, quando a gente fotoativa esse material ou ele inicia o processo de reação de presa, todos aqueles monômeros que eu trouxe para vocês, aquela cadeia de monômeros que tem os radicais livres, eles vão tentar se unir de alguma forma através, né, quando a gente estimula com os fotoiniciadores. Então, o fato deles tentarem procurar radicais livres e puxarem para a cadeia deles, esse fato de puxar esse material faz com que a resina ela fique tentando ir para um lado, tentando ir para o outro, está aderida ao dente. E aí é um fator muito importante, porque quando a gente não toma cuidado em relação a esse fator, levando em consideração ao número de carga, a conversão do material e a viscosidade, a gente vai ter algumas falhas nesse material. E essas falhas, então, elas podem ser evitadas. A gente evita elas quando a gente respeita uma regrinha de no máximo 3 paredes da cavidade encostando no material restaurador que a gente está usando. Isso faz com que esse material tenha uma face livre para que ele tente, digamos assim, correr dessa polimerização. Então, enquanto a outra parte do dente, por exemplo, uma parede vestibular da restauração, está tentando puxar essa resina para ele, a gente vai ter a face mais oclusal ou a mesial desse material livre, então ele não tem uma força puxando para todos os lados. Então, digamos que esse material consegue seguir aonde ele está sendo puxado. Então, quando a gente tem uma ou duas paredes, por exemplo, a parede de fundo e uma parede vestibular, esse material a gente consegue encaixar ele melhor na cavidade que a gente está fazendo. Quando a gente tem muitas paredes, por exemplo, você coloca o material nas 4 paredes, esse material ele não tem para onde ele ir. Ele não sabe se ele vai para vestibular, para palatina, para distal, para mesial. E aí ele tenta ficar em todas as paredes, mas ele não consegue. E aí a gente vai ter algumas falhas desse material. Aqui ele tem um esqueminha, existe uma continha que dá para ser feito, para que a gente deixe no máximo 3 paredes em contato com a resina. Mais do que isso, a gente vai estar interferindo muito nesse fator C e a gente pode causar sérios problemas nessas restaurações. A técnica bulk fill, ela é uma técnica um pouco diferente da incremental, porque ela permite incrementos de até 5 milímetros. Então, eu coloquei que depende da marca comercial, porque tem alguns fabricantes que recomendam 4, outros 5, e aí tem que ver a indicação e a bula de cada um dos materiais. Mas diferente da técnica incremental, a gente já consegue colocar um incremento maior e, dependendo do tamanho da restauração, fazer ela em um incremento único, porque ela é uma resina que permite a gente fazer a escultura desse material, desse dente que a gente está fazendo,
mas ela permite também com que a gente já faça tudo de uma única vez. Diferente da incremental, que normalmente a gente vai fazendo ela, por exemplo, as cúspides uma por uma para a gente conseguir respeitar o fator C. Ela vai ter maior translucidez, justamente porque ela precisa absorver mais luz, justamente pela espessura desse material. Ela tem de viscosidade fluida ou regular, então, dependendo da indicação, a gente utiliza cada um desses materiais. E ela tem uma baixa contração de polimerização, justamente porque ela tem um pouquinho menos de carga e ela é um pouco mais translúcida. Então, o fato de permitir essa passagem de luz faz com que ela comece a reação de presa de uma maneira equilibrada entre todas as faces. Aqui é um esqueminha para vocês entenderem basicamente como que funciona o fator C que eu comentei para vocês. Eu comentei no primeiro que a gente tem que ter cuidado, comentei agora na resina Bulk Fill e aqui eu trouxe para finalizar essa questão comparando esses dois materiais. Então a gente vai ter aqui a resina regular e a resina Bulk Fill. A tecnologia desenvolvida permite com que a resina Bulk Fill deixe um espaço, esse que está pontilhado aqui, menor do que a resina convencional, a resina regular que a gente usa. Justamente porque essa distribuição durante a polimerização na resina Bulk Fill ela é maior do que na resina regular. Então a resina regular ela tem muito mais pontos que ela precisa se interligar e aí faz com que ela gere uma cavidade maior, um espaço entre depois da polimerização maior, justamente pela quantidade de ligações que ela precisa fazer. E aí os riscos, como eu falei, tanto na técnica incremental quanto na técnica Bulk Fill, por mais que segura, mas a gente precisa tentar evitar durante a polimerização, é a falha da adaptação, a descoloração marginal, a microinfiltração, a cárie secundária, as microfraturas de esmalte e a sensibilidade pós-operatória. Percebam que todos esses riscos, todas essas falhas, é justamente porque a gente colocou muito material e esse material ele tende a puxar para algum lado aonde ele vai tentar se fixar melhor. Então a adaptação desse material ele pode ter acontecido porque eu coloquei material em 4 paredes e uma parede puxou mais. Normalmente a que tem mais material ela puxa. E aí a gente vai ter então uma parede que teve um deslocamento desse material. E a gente não consegue perceber isso a olho nu, são adaptações, são falhas microscópicas, mas que para o paciente vai afetar muito. Então, por exemplo, quando a gente tem uma falha da adaptação desse material, a gente vai levar para uma microinfiltração. Então, por mais que a gente não veja que esse dente não está bem adaptado, essa restauração ficou com uma linha de término aparente ali, que ficou uma fissura, a gente vai mandar o paciente para casa e aí o paciente vai tomar água, vai comer, vai acumular alimento, esse alimento vai sendo empurrado para dentro dessa falha que a gente deixou, vai fazer uma cárie secundária, vai fazer uma irritação da polpa desse paciente, justamente por estar entrando material que não deveria estar ali naquela cavidade, e tudo isso acontece porque a gente não respeita o fator de polimerização. Então é muito importante que quando vocês forem executar as restaurações, evitem aquela pressa que tem de tentar terminar o quanto antes a restauração para se livrar dessa atividade. Respeitem isso, então tentem deixar o mínimo de parede possível. Se estão usando uma resina regular, uma resina convencional, pela técnica incremental, vão fazendo aos poucos, porque aí vocês vão chegar num bom resultado. Às vezes vocês tentam acelerar o processo e aí o paciente volta na semana seguinte, você vai ter que retirar todo esse material, refazer a restauração, e aí você não respeita de novo o fator C, e aí volta e você fica num ciclo que se você tivesse feito a primeira técnica certinha, respeitando esses incrementos, a gente não teria esses problemas, essas falhas ao longo do tempo. Aqui eu trouxe para vocês então algumas técnicas que a gente tem de restauração. A técnica tradicional, que é a resina por incremento. Então percebam que a gente coloca o incremento 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que o incremento 1 ele está pegando toda a cavidade. Normalmente a gente coloca, faz uma parte e outra parte desse material, mas a primeira camada a gente sempre tenta deixar ela o mais uniforme possível. Quando você nivela a primeira camada,
as seguintes você só vai incrementando elas e elas vão dando o formato do dente. Porque às vezes você coloca a primeira camada fazendo já como se fosse uma cúspide ali, e aí você acaba deixando algum gapzinho, algum espaço sem preencher desse material, e aí isso também vai levar a uma falha na longevidade desse material restaurador. A gente vai ter a técnica de duas camadas, onde a gente faz uma resina fluida, bulk fill. A primeira camada, então esse nivelamento da cavidade a gente faz com uma resina que permite um incremento maior e uma fotoativação tranquila desse material. E aí a última camada a gente faz com uma resina universal pela técnica incremental também. Então aí a gente constrói a cúspide com esse material. Ou então com um preenchimento único em camadas que tem até 5 milímetros, que a gente já consegue fazer tanto a parte interna dessa cavidade quanto a escultura e já finalizar em uma única camada de material. Agora a gente entra na classificação quanto às características ópticas do material. Então a gente vai falar um pouco sobre as resinas de esmalte, dentina e corpo, as resinas de efeito e as resinas unicromáticas também dentro dessa classificação. Bom, as características dos dentes, quando eu comentei na aula 1 sobre os princípios restauradores e os princípios do desenvolvimento da resina composta, eu trouxe para vocês a cor, a forma, a translucidez, opacidade, fluorescência. E aí, tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai escolher o material que a gente vai utilizar e qual material e quando a gente utiliza ele. A gente vai ter regiões do dente com mais saturação, a região cervical normalmente, regiões menos saturadas, quanto mais incisal, menor a saturação do dente, uma contraopalescência, opalescência, o halo opaco, que são todas aquelas características de translucidez, opacidade que eu trouxe na primeira parte da nossa aula. E aí isso é influenciável na escolha do material. Por isso que a classificação quanto às características ópticas é tão importante quanto ao do tamanho. A gente chegou a uma conclusão de que as resinas agora elas são universais. Mas aí a gente entra nessa classificação que é o divisor de águas que a gente vai ter quando a gente vai escolher o material restaurador. E a resina, então, ela precisa reproduzir todas essas características que eu acabei de comentar com vocês. Então a gente percebe aqui é um dente de manequim, mas que ele tem uma translucidez, ele tem a região cervical mais opaca do que a região do terço incisal, e assim por diante a gente consegue reproduzir com as resinas compostas. Mas e como que é possível, então, um material trazer todas essas características, sendo que a gente falou de carga, falou que quanto maior a carga, algumas resinas são mais translúcidas, outras mais radiopacas, e enfim, como que a gente chega numa classificação óptica e como que a gente escolhe o material que a gente vai usar? A gente tem três fatores que levam a gente a essa classificação. É o matiz, o croma e o valor. Bom, o matiz nada mais é do que a letra que a gente vê na escala ou nas resinas. Então é justamente o que vai dar para a gente a cor desse dente. A gente vai ter letras normalmente A, B, C e D, onde o A e o B é as mais utilizadas, o C e o D não é tão comum. As resinas A, elas têm um tom um pouco mais amarronzado, a B tem um pouco mais de amarelo na composição das resinas, a C ela é cinza e a D ela tem um tom mais avermelhado, um tom assim mais de terra mesmo, que deixa ela num tom um pouco mais escuro. E aí o matiz ele vai estar completamente ligado a essa cor que a gente enxerga primeiro. Então a gente bate o olho, a gente vai enxergar o matiz. O croma ele vai ser o número da escala ou da resina composta. Então a gente vai ter a classificação de que quanto maior o número, maior a saturação. Então lembram que eu falei que o dente tem, por exemplo, a região cervical, ela é mais saturada do que a região incisal? Essa saturação a gente vai ver pelo croma. Então o croma, quanto maior, a gente vai pegar o A, vocês vão ver que a resina A tem A1, A2, A3, A3,5, A4, AB, B1, B2, B3 e assim por diante. Esse 2, 3 que a gente está dando é a saturação que vai dando. Então é a quantidade de vermelho que esse material recebeu. Então quanto maior o número, maior essa saturação. Então,
por exemplo, em um dente que você vai restaurar, você vai usar uma resina do mesmo matiz, mas pode ser que você use uma resina com diferente croma também. E aí, esse croma é justamente para dar esse efeito de diferença entre a região mais opaca da região mais translúcida. E aí a gente vai ter o valor também. O valor é a quantidade de branco ou a quantidade de cinza que esse material vai ter. Só que aí a gente entra num grande problema. O valor ele não vem descrito no material que a gente está usando de uma maneira muito clara. Vocês vão ver no material que a gente vai ter as resinas de esmalte, elas vão ser mais cinza e menos luminosidade. As resinas de dentina, elas vão ser mais brancas e mais luminosidade. E a gente vai ter as resinas corpo ou body, que elas são intermediárias, nem tão cinza, nem tão branca. Mas e aí, por que que eu falo que esse é um dos desafios maiores, né, quando a gente vai utilizar a resina composta? É justamente porque o valor ele não vem escrito na resina. Ah, essa resina tem tanto de cinza, essa resina tem tanto de branco. A gente não tem isso. Cada empresa desenvolve o seu próprio valor dentro da restauração, dentro do material restaurador. E aí vai da prática do dia a dia de você entender e você fazer esse equilíbrio. Então vocês podem usar, por exemplo, uma A2 de uma marca e uma A2 de outra e vocês verem diferença entre elas. É o mesmo A2 tanto em uma quanto em outra, mas aí o que muda é o valor. Então a gente vai ter resinas que elas vão ser um pouco mais cinza, um pouco mais branca, e aí dentro da própria classificação. Então você pega um esmalte A2, nem toda marca, nem toda empresa vai ter o mesmo A2 com o mesmo valor. E aí a gente vai ter que ir sempre trabalhando dentro de uma única marca. Por isso que normalmente no dia a dia clínico a gente tende a trabalhar com um único material, que aí a gente já vai se adaptando e conhecendo melhor ele. Então, uma das principais falhas quando a gente vai fazer a escolha de cor ou uma restauração não está no matiz, não está no croma, porque isso a gente identifica muito fácil. A gente erra sempre no valor, justamente porque a gente precisa de um equilíbrio e a gente não tem escrito essa informação em nenhum. Bom, o matiz, o croma e o valor, então, eles vão de certa forma, determinar para a gente qual o tipo de resina que a gente vai usar. Se é uma resina de dentina ou uma resina de esmalte. E aí isso a gente consegue identificar nesse material. A gente vai ter a dentina sempre indicada pela letra D ou pela letra O. O esmalte vai estar sempre indicado pela letra E ou enamel em inglês, né, que é esmalte. E ela vai estar sempre nessa região do nosso tubo de resina, nessa sequência. Então, a primeira letra, ela vai dizer para a gente o valor, entre aspas, do material. Basicamente, ele vai dizer para a gente se material é esmalte ou esse material é dentina. Então, esse material tem mais cinza ou ele tem mais branco. Mas ele não diz para a gente a quantidade de branco e nem a quantidade de cinza. A segunda letra, que normalmente aparece, ele vai estar ligado ao matiz. Então, ou ele é um dente mais marrom, um dente mais amarelo, mais cinza ou mais avermelhado, vai estar nessa letra. E aí o número, que normalmente vem por último, ele vai dizer para a gente a saturação ou o croma dessa resina. E aí, claro que pela segunda letra e pelo número, a gente já sabe mais ou menos a cor correta desse dente. E aí a primeira letra, que é em relação ao valor, que a gente precisa levar em consideração e ficar um pouco mais atento quando a gente vai escolher esse material. Mas claro que o matiz, o croma e o valor, quando correta a proporção, vai garantir bons resultados para a gente devolver a estética para esse paciente. Algumas características principais que a gente precisa levar em consideração quando vai utilizar a resina composta e fazer essa seleção pelas características ópticas do material, principalmente o matiz, o croma e o valor, é que a região mais cervical ela é mais opaca, ou seja, ela vai mais dentina nessa região. A região mais incisal ela tem mais translucidez, então ela é mais transparente, ou seja, ela tem mais esmalte. E justamente por essa característica mais cinza que o esmalte tem, conforme o valor que eu expliquei para vocês. E aí a gente vai ter, aqui eu trouxe para vocês a diferença de translucidez ou até mesmo da própria opacidade. A gente vai ter um branco opaco, então é uma dentina extremamente opaca. A gente vai ter a do meio, que é
basicamente representando um esmalte, então ele permite uma visualização melhor do dente que a gente está olhando, então ele tem uma passagem de luz maior, e a gente vai ter o último ali, quase que imperceptível, que basicamente vão ser as resinas de efeito que eu vou trazer para vocês, que elas têm uma translucidez muito grande. A seleção de cor, como eu comentei na parte 1, é um dos passos fundamentais quando a gente vai utilizar as resinas compostas durante as restaurações. Justamente por conta que a gente precisa conhecer o que a gente está usando de material para que a gente possa devolver o mais próximo possível do que o paciente tem. Então a seleção de cor, ela nunca vai ser única. Você nunca vai escolher uma única cor para restaurar ou, por exemplo, para fazer uma faceta num paciente. E essa escolha de cor, ela sempre vai seguir aquele princípio que eu falei. Região cervical, ela é mais saturada, então, por exemplo, aqui uma dentina A2, terço médio para terço incisal, ela é menos saturada, então a gente pode utilizar, por exemplo, um DA1, uma dentina A1, e aí a parte mais incisal, a borda incisal e a última camada, normalmente a gente vai utilizar com material que tenha um valor mais cinza e menos luminosidade, e justamente para dar esse efeito de transparência. E aí a gente utiliza então um esmalte numa saturação semelhante ao terço médio incisal que a gente usou da dentina. A escala de cor que normalmente a gente tem contato com ela, ela não serve para a gente determinar a cor de uma restauração. Ela serve para a gente basicamente para dizer, olha, o matiz e o croma do teu paciente é esse, mas aí você tem que ver o valor de acordo com o dente desse paciente. Porque o que acontece? As escalas de cor que a gente tem, elas são baseadas no matiz e no croma. Então elas não têm essa diferença e você não consegue, através dela, ver o terço cervical e o terço incisal, o terço médio desse dente. Então a escala de cor, a gente utiliza ela basicamente para dar para a gente uma noção do que a gente vai usar, mas sempre fazendo a técnica da bolinha em cima da restauração que a gente vai fazer, para que a gente tenha mais propriedade e mais garantia da cor que a gente está escolhendo para esse paciente. Bom, as resinas de efeito, então, elas entram na classificação óptica justamente porque elas trazem aquilo que ainda a resina, por exemplo, de esmalte ou a de dentina não conseguem, que elas têm algumas falhas também. E aí as resinas de efeito, elas vêm para complementar as nossas restaurações e trazer cada vez mais as características ópticas do dente natural. A gente vai ter as resinas translúcidas, que elas são tanto para efeito, então o efeito translúcido de mais cinza, quanto para construção da opalescência. Então, para a gente não deixar um dente terminando branco e já ficar cinza, a gente usa as translúcidas para fazer esse intermédio entre uma resina de dentina e uma resina de esmalte, por exemplo. E aí elas servem para fazer concha palatina em classe 4, elas vão servir para fazer a borda mais proximal do dente para que a gente tenha essa translucidez necessária do material. E como o nome diz, translúcidas, elas são completamente transparentes. Vocês podem até ver aqui nessa foto que a gente consegue enxergar o fundo mais escurecido, justamente porque ela permite essa passagem de luz. A gente vai ter também os opacificador, que basicamente são materiais fluidos, né? Mas que eles têm muita opacidade. Então eles bloqueiam muito a passagem de luz. Então essa luz que bate no dente e reflete para a gente o escuro, com o opacificador ela bate e vai refletir para a gente o branco do opacificador. Ela não permite a passagem da luz e o retorno. Ela já chega e bloqueia essa luz de início já. E aí o pacificador a gente passa com pincel, um microbrush, enfim, e ele vai servir justamente para criar essa camada mais opaca, para que a gente consiga vir com uma resina de dentina nesse dente e ele permita com que a gente traga a saturação o matiz correto para essa região, de acordo com os dentes que esse paciente já tem. Porque se a gente pega um dente escurecido, por exemplo, e restaura ele de imediato com uma dentina ou com um esmalte, a gente não vai conseguir cobrir esse escurecido que fica atrás no substrato.
e aí isso vai interferir completamente na nossa restauração. Então, os opacificadores, eles têm esse propósito justamente de mascarar esse escurecido e permitir com que a restauração acompanhe a cor que a gente escolher do material. A gente vai ter os pigmentos também, que eles têm algumas características bem estéticas. Então, por exemplo, o azul, o cinza, a gente usa para criar aquele efeito de translucidez, de transparência que a gente tem na borda incisal de dentes jovens. O amarelo, o marrom, por exemplo, utilizado para dentes posteriores, para fazer nos sulcos de desenvolvimento uma caracterização, para não ficar tão artificial a restauração. Enfim, aí os pigmentos eles vão servir mais para esses efeitos estéticos nas restaurações. E aí a gente vai entrar então nas resinas unicromáticas, ou conhecidas como resinas camaleão, que elas têm um propósito que é de copiar o substrato que a gente tem do dente. Vocês viram até aqui que eu comentei muito em relação à seleção de cor, ao terço cervical mais opaco, terço incisal praticamente translúcido, transparente. E todas essas características a gente precisa dividir os materiais. Então, vocês viram na seleção de cor que a gente tem dentina mais saturada, o esmalte para a região correta e todo aquele equilíbrio que a gente precisa ter para uma restauração estética, por exemplo, ou até mesmo posterior, porque se você tem um dente posterior e você restaura só com dentina, você vai ficar com um dente, uma restauração completamente branca. Se você restaura só com esmalte, você vai ter uma restauração completamente cinza. Então, tanto para dente anterior quanto para dente posterior, a gente precisa ter esse equilíbrio de material. E as resinas unicromáticas, elas vieram com o propósito de mascarar ou de copiar já o substrato que a gente tem desse dente. E aí a gente vai ter diferentes tecnologias, mas basicamente elas vão trabalhar com isso. Então ela é uma resina convencional, regular, que a gente tem, você leva para a cavidade, faz a anatomia, a escultura que você precisa, fotoativa, e ela copia essa cor do substrato do paciente, do dente do paciente. Mas claro que a gente não vai usar, por exemplo, para uma classe 4, que a gente não tem um substrato para ela copiar. Ela precisa ter um fundo para que ela mimetize esse fundo, ou seja, ela copia. Então ela olha para o fundo, igual aqui nessa imagem. Ah, o fundo azul. Eu vou ficar azul quando eu polimerizar. E aí ela faz essa cópia desse material. Então ela tem diferentes tecnologias, diferentes marcas comerciais, mas vocês podem ver que basicamente elas estão copiando a cor do dente. Isso traz para a gente uma certa garantia da cor que a gente está fazendo. A gente vê que tem casos anteriores, né? Eu comentei que a gente normalmente não faz, mas quando é muito pequeno, quando você tem uma região que você consegue trazer uma cópia para esse material, a gente pode utilizar e aí a gente já consegue trazer essa diferença de tonalidade do dente através desse material. Aqui tem mais uma tecnologia, mas todas elas servem basicamente para copiar esse fundo que a gente tem. Bom, a gente viu então na parte 1 e na parte 2 a composição das resinas, então só recapitulando a matriz orgânica, partículas de carga, agentes de ligação. A gente viu a classificação das resinas agora por completo, tanto quanto o tamanho das partículas, a viscosidade, a forma de ativação, a técnica de inserção e as características ópticas desse material. Além de falar em relação à translucidez e opacidade, a escolha de cor, as resinas de efeito, as resinas unicromáticas e as resinas autopolimerizáveis que eu trouxe para vocês em relação à forma de ativação do material. É importante que vocês gravem toda essa sequência para que quando vocês forem para a clínica vocês saibam fazer essa seleção do material. Como eu comentei com vocês, em relação ao tamanho, agora a gente não tem uma preocupação tão grande para isso. A gente tem resinas universais, tanto para dente posterior quanto para dente anterior. Qual que é a minha dica e o que eu acho que vocês devem mais se preocupar em relação às resinas compostas? É justamente as características ópticas desse material. Por quê? Não que as outras não sejam importantes. Vocês precisam fazer a técnica incremental ou então pela técnica bulk fill. Vocês têm que saber se vocês têm que ativar essa resina ou não. Mas isso ele é mais informativo para vocês enquanto vocês estão fazendo. Então, se você pega uma resina
e ela está escrito book fill, é automático que você faça um incremento de até 5 milímetros. Agora, se você pega uma resina e você vai restaurar um dente e você não se atenta às características ópticas desse material, a chance de você ter uma falha na tua restauração é grande também. Então, assim, guardem para vocês essa sequência e dê ênfase naquilo que vocês realmente têm mais classificações e que trazem um pouco mais de risco quando vocês vão utilizar esse material. Mas é importante que vocês tenham o conhecimento de toda essa trajetória da resina composta, porque quando vocês forem para a clínica, ou até mesmo agora no manequim, vocês consigam já executar de acordo com a indicação desse material. Ele é um material muito versátil para a gente, mas ele tem muitas limitações, ele tem muitas características que a gente precisa respeitar quando a gente vai utilizar esse material. Então é importante que vocês levem sempre em consideração isso. Eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Desejo bons estudos para vocês. Eu trouxe aqui uma referência bibliográfica e uma indicação de leitura, que é o livro de materiais dentários, desde os fundamentos até a aplicação clínica, da professora Alessandra Reis e do professor Alessandro, além da Dentística, Filosofia, Conceitos e Práticas Clínicas do Busato, e também Estética em Clínica Odontológica do professor João Carlos Gomes, que são materiais muito interessantes para que vocês conheçam um pouco mais dessas classificações e dessas teorias que eu trouxe para vocês. Para finalizar a aula, eu trouxe aqui uma frase que é: desenvolva as habilidades de observar minuciosamente, pois suas mãos só podem criar aquilo que sua mente conseguiu compreender. E aí, com isso, eu deixo para vocês, então, novamente, que estudem e tentem entender melhor todas essas classificações e características que eu trouxe para vocês, que quando vocês forem executar isso na prática, para vocês vai ser quase que automático, a gente já fica na cabeça todos esses princípios. Mas como essa frase diz, vocês têm que treinar, desenvolver essa habilidade para que o teu cérebro consiga entender e assimilar quando vocês forem aplicar isso tanto no laboratório quanto na clínica. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e até mais.